Plenas, teremos o nosso sábado Plenas, dia 1º de junho, às 18 horas. Estaremos agradecendo pelo primeiro semestre e clamando pelo segundo semestre, certas do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Estaremos juntas, louvando a Deus e sendo fortalecidas nele. Lógico que logo após nós teremos aquele momento de comunhão. Então, se você puder, traga um pratinho doce ou salgado. Espero você! É impressionante como Lucas ele foi detalhista. Não é à toa, né? Porque ele sendo médico já é alguém que tem, né, uma preocupação grande de ser bem detalhista, bem claro, com o máximo de informação possível. Quem já foi avaliado por um médico sabe, quando se trata de um bom médico, né, que ele gosta de deixar tudo bem esclarecido. Então imagine agora o Dr. Lucas fazendo isso com uma escritura sagrada. Por isso ele é tão detalhista. Lucas ele apresenta Jesus nesse contexto como sendo filho do homem, pensando em deixar bem claro para aqueles que eram gentios e não judeus, que se tratava de alguém que veio no mundo para mudar todas as coisas. Até então a salvação era com o judeu. O judeu, que era mais religioso, estava se sentindo garantido nesse contexto de salvação, relacionamento com Deus. E os gentios, eles eram tratados como alguém inferior. E agora Lucas apresenta para o gentio que Jesus, ele não é exclusividade de ninguém. Jesus também veio para os gentios. E por isso que ele quis deixar claro que o gentio também era escolhido e era filho de Deus. Quando nós estamos atentos ao que está escrito e de quem escreveu, a quem escreveu, por que escreveu, isso começa a fazer muito sentido. Todos nós sabemos que as mulheres não tinham destaque, né, no meio, seja ele religioso ou social daquela época. As mulheres que até hoje lutam para alcançar um lugar no meio da sociedade, naquela época eram ainda mais desprezadas. E aí Lucas, ele apresenta já dentro do próprio contexto bíblico a importância da mulher. E aí ele cita, ele narra a participação não só dos apóstolos ali andando com Cristo, mas ele também anuncia que as mulheres estavam da mesma forma na companhia de Jesus. E o melhor de tudo isso, ele cita nomes. As mulheres mal eram citadas. Para os irmãos terem ideia, a única mulher em que tem na Bíblia citada a sua idade foi Sara. Nenhuma outra mulher tem menção de idade na Bíblia Sagrada. A gente sabe que Noemi era idosa, era velha. A gente sabe que Dorcas também já não era nenhuma menina, mas não há uma citação exata de quantos anos elas tinham. De Sara a essa referência. Então, quando Lucas apresenta essas mulheres de forma nominal, isso traz respeito, isso traz inclusão, isso apresenta o papel da mulher desde o contexto bíblico como sendo alguém de extrema importância para o reino. A própria Bíblia, que alguns usam para dizer que ela é machista, que a Bíblia tem discurso de ódio ou que ela faz acepção de pessoas, é porque não conhece a Bíblia Sagrada. E é por isso que nós estamos aqui, embora de forma bem resumida, bem rápida, só para atiçar aí a sua curiosidade, para te motivar a buscar mais conhecimento, mas o nosso propósito é trazer essa clareza de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela traz transformação. E essa transformação, ela já é desde a sua origem. É que nós somos lentos mesmo, nós temos dificuldade de assimilar. A humanidade que tem uma natureza caída, decaída, pecaminosa, tem dificuldade de enxergar a grandeza de Deus. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele sempre tratou todos de forma muito equilibrada, muito nivelada. Plenas, teremos o nosso sábado Plenas, dia 1º de junho, às 18 horas. Estaremos agradecendo pelo primeiro semestre e clamando pelo segundo semestre, certas do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Estaremos juntas, louvando a Deus e sendo fortalecidas nele. Lógico que logo após nós teremos aquele momento de comunhão. Então, se você puder, traga um pratinho doce ou salgado. Espero você!
Lucas, mais do que os outros evangelhos, o de Lucas demonstra que o Salvador do mundo encarou o seu destino e ele priorizou as pessoas, o ser humano. Ele priorizou almas. Cada um de nós podemos experimentar essa salvação, principalmente porque Lucas apresentou Jesus como o Salvador da humanidade. Ele apresentou Jesus como aquele que salva o homem. E nós, aqui, nos dias de hoje, continuamos a receber essa graça maravilhosa de Jesus, que é a salvação, através do conhecimento bíblico. E quando nós lemos o que Lucas escreveu e como ele escreveu, nós nos sentimos incluídos, inseridos no plano da salvação. Porque ele apresenta de uma maneira excelente que somos todos iguais diante de Deus e que nós também herdamos essa salvação maravilhosa que só Cristo tem para dar. A maneira como Lucas escreveu foi especial. Leia novamente o Evangelho segundo Lucas, e aí você vai perceber o quanto ele foi detalhista. Ele cita vários episódios que os outros não tiveram condições de escrever, porque não estavam focados com essa preocupação. Eles não queriam perder tempo em escrever sobre isso. Lucas estava viajando com Paulo, o que não faltava era tempo. Eu tenho certeza que quando você viaja, você leva um livro para ler, você aproveita alguns momentos de ociosidade para colocar alguma coisa em dia a título de leitura bíblica ou de fazer algum curso, não é assim? Então Lucas estava em viagem, estava fazendo missões com Paulo. Em todos os momentos e encontros, era uma grande oportunidade de falar a respeito de Jesus, e ele registrava isso tudo de uma maneira excelente. Lucas escreveu, inclusive, o livro de Atos. Nessas viagens missionárias, onde ele acompanhava Paulo, ele ainda registrou também o que estava ocorrendo naquelas ocasiões, naqueles momentos. Então ele estava registrando em tempo real. Imagine alguém sendo curado numa data de ontem, e hoje Lucas já registrava isso com muito detalhe. Imagine os milagres poderosos que Deus fez através dos apóstolos, do próprio Paulo. E Lucas, se tivesse uma máquina fotográfica, teria fotografado. Mas como ele não tinha, ele escreveu. E aí ele relata por detalhes tudo aquilo que o Senhor realizou, tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou através da vida, principalmente de Paulo, mas também de Barnabé, de Marcos e de tantos outros companheiros de viagem que estavam com eles. Então é muito importante nós termos essa consciência que Lucas estava junto com Paulo nesta ocasião. Olha o que diz o versículo 1 de Atos, no capítulo 1. Como eu tinha mencionado, Lucas ele também fez um outro livro, ele também escreveu algo além do Evangelho, e foi o livro de Atos, e a própria Bíblia deixa isso bem claro. Olha o que diz o versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Eu fiz o primeiro tratado. Qual é o primeiro tratado que ele fez? O Evangelho que ele escreveu, né? O Evangelho segundo Lucas a respeito de Cristo. E a quem ele endereçou? A Teófilo. E a igreja, em contrapartida, aos crentes, aos gentios que estavam se convertendo. E aqui em Atos 1, isso fica ainda mais evidente quando ele diz: o primeiro tratado eu escrevi, Teófilo, e foi para você e para a igreja. E aqui escrevo novamente uma sequência. Em algum momento, esses dois livros eram um só. Eles foram divididos a partir das traduções. Mas um tratado, né, foi uma sequência, como se fosse temporada 1 e 2. A temporada 1 foi narrar aquilo que ele não viveu, aquilo que ele não presenciou. A temporada 2 era aquilo que ele estava vivendo. Mas o mais importante, Deus é um só. Aquilo que ele narrou foi sobre Jesus, no primeiro tratado. No segundo, é sobre a ação do Espírito Santo. Só agradeço a todos que estiveram conosco até este momento, que Deus te abençoe. E lembrando, aquela surpresa que o apóstolo havia mencionado, a partir de agora você pode acessar o site da igreja, plenitudedafé.com, e poderá acessar este material na íntegra. Nós temos uma pincelada sobre tudo isso que está registrado nesse conteúdo, mas você poderá acessá-lo através do site, podendo fazer uma pesquisa adicional, consultar os versículos que estão ali. Então fique à vontade, você pode usar à vontade esse material.
Plenas, teremos o nosso Sábado Plenas, dia 1º de junho, às 18 horas. Estaremos agradecendo pelo primeiro semestre e clamando pelo segundo semestre, certas do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Estaremos juntas, louvando a Deus e sendo fortalecidas nele. Lógico que logo após nós teremos aquele momento de comunhão. Então, se você puder, traga um pratinho doce ou salgado. Espero você!